Paz e bem. Meu nome é Maria Antônia Orreda, sou bacharel em Teologia e este é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho. Estamos em setembro, no mês da Bíblia, estamos acompanhando a carta aos Gálatas. Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28d. Vamos para a terceira parte. A vida no Espírito leva à abertura de fronteiras. Retornar ao espírito da lei é voltar à escravidão. Gálatas, capítulo 5, versículo do 2 ao 12. Eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se vos deixardes circuncidar. Mais uma vez declaro a todo circuncidado que ele está obrigado a observar a lei inteira. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompeste com Cristo e decaíste da graça. Quanto a nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pelo amor. Ser ou não ser circuncidado não tem importância alguma. Corrieis tão bem. Quem vos impediu de obedecerdes à verdade? Essa influência não pode vir daquele que vos chama. Um pouco de fermento fermenta a massa toda. Confio em vós, no Senhor, que não pensareis de maneira diferente. Porém, aquele que vos perturba, seja como for, terá merecido castigo. Quanto a mim, irmãos, se ainda pregasse a circuncisão, porque então seria perseguido. Pois neste caso, estaria eliminando o escândalo da cruz. Oxalá se mutilassem, de vez, aquele que vos inquietam. Palavras do Senhor, graças a Deus. Na carta aos Gálatas, existe um momento em que Paulo foi muito duro com a questão da circuncisão. Nessa perícope, ele mostrou que retornar ao espírito do judaísmo era voltar à escravidão. Recordando essa epístola, foi escrita após Paulo ter estado por 2 vezes na Galácia e criado comunidade bem vivas. Após a segunda estadia, grupos de cristãos judaizantes foram aquelas comunidades e desautorizaram totalmente Paulo. Criaram-se tensões terríveis. Uma das afirmativas deles era que os Gálatas, para serem cristãos, tinham que se circuncidar. Paulo, após receber as más notícias, reagiu de forma drástica, escrevendo a carta aos Gálatas. Em Gálatas, ele elaborou o tema da circuncisão. Assim, se vos deixasse circuncidar. Mais uma vez, declaro a todo circuncidado que ele está obrigado a observar a lei inteira. À frente, ele disse: vós que procurais a vossa justificação na lei, rompeste com Cristo, decaíste da graça. Depois ele frisou: com efeito em Jesus Cristo, o que vale é a fé, agindo pelo amor. Ser ou não ser circuncidado não tem importância alguma. Aqui foi o apóstolo quem falou.
porque era enviado de Cristo, e com isso usou a sua autoridade apostólica para abordar esse tema tão polêmico na época. Falando de um modo incisivo, mostrou que os Gálatas, gentios, estavam regredindo ao aceitarem aquele ritual do judaísmo. Ele mostrou aos Gálatas que isso acontecendo, Jesus Cristo não lhe serviria para nada, porque os étnicos gálatas estavam absolutizando o legalismo da circuncisão típica dos judeus. Estavam ficando cegos e recusando a liberdade que vinha de Cristo. Então, ele com tristeza clareou aos Gálatas que aceitaram tal ritual de que, se isso estava acontecendo, então eles teriam que aceitar todas as leis do judaísmo. Ou seja, estavam abandonando a feliz vida da liberdade em Cristo e adentrando no cárcere da escravidão. Com a circuncisão, os Gálatas, que aceitaram tal ritual, estavam rompendo com Jesus Cristo e, portanto, recusando todo o anúncio feito pelo apóstolo anteriormente. O verbo romper na língua deles significava uma perdição, uma morte, acontecida pela ruptura com Cristo. O verbo cair descreve uma queda mortal. Então, os Gálatas, além de perderem a comunhão com Cristo, estavam sendo arrancados da graça. Com isso, o apóstolo estava falando sério aos Gálatas sobre a dureza da lei dentro do judaísmo. Ele fez o apelo para que abandonassem a justiça da lei e retornassem à justiça que vem da fé, porque a vivência da justiça enriquece a liberdade. A vida comunitária estava abalada. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, arremata que em Cristo Jesus, ser circuncidado ou incircuncidado não tinha importância nenhuma no âmbito existencial, comunitário e salvífico. Se Paulo, nessa perícope, estava refletindo que retornar ao espírito do judaísmo significava voltar à escravidão, ele, com amor, foi muito franco. Ele constatou que o tempo de pós-conversão são dos Gálatas era de entusiasmo. Corríeis também. Não foi Deus quem os persuadiu. Deus chama para a liberdade. O provérbio, um pouco de fermento, fermenta a massa toda, foi uma alusão àqueles que obstruíam a corrida dos Gálatas, os oponentes judaizantes. No meio das adversidades, ele usou a afirmativa: confio em vós, no Senhor. O apóstolo estava exprimindo sua confiança, despertando assim nos corações gálatas uma generosa correspondência à estima testemunhada. Vê-se que Paulo não perde o foco, tudo por causa da unidade no Senhor. No versículo 10b, ele voltou à linguagem rude para com quem perturba a igreja. O versículo 11 é de difícil interpretação, dá a impressão que os missionários judeu-cristãos judaizantes
estavam mentindo aos Gálatas, dizendo que Paulo também pregava a circuncisão. Ele acena para duas coisas. Não pregava a circuncisão e era por isso que ele era perseguido. Era uma contradição, porque ele anunciava o Cristo da cruz. Pregar a cruz e a circuncisão era impossível. O versículo 12 possivelmente estava citando uma prática comum da época, no culto a Cibele e Átis, que são deuses que os povos antigos cultuavam. No culto de Cibele e Átis havia mutilações litúrgicas nos cultos mistéricos. Confrontando-se aos oponentes, disse: Oxalá se mutilassem de vez aqueles que vos inquietam. Ou seja, naquele momento, a circuncisão retirada do prepúcio estava no mesmo nível das mutilação aos deuses gregos. Os adversários de Paulo e os Gálatas dissidentes estavam no mesmo nível do paganismo. Ambos estavam errados. A liberdade no nível do Espírito Santo, comprometida na experiência do amor. Agora é o momento de iluminar o significado da liberdade cristã. Ela acontece na vida comunitária, na mentalidade do Espírito Santo. A vivência da liberdade desemboca no princípio mais profundo de toda a ética cristã, a experiência do amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 ao 15. Sim, irmãos, vós fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes a carne. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros, pelo amor. Pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e se vos devorais uns aos outros, cuidado para não serdes consumidos uns pelos outros. Palavras do Senhor, graças a Deus. Dirigindo-se aos irmãos, a conjunção vós sinaliza que Paulo estava falando com a comunidade sobre algo fundamental. No chamado de Deus foi acentuado a liberdade como vocação. Quando na primeira vez os Gálatas se converteram, foram inseridos em um novo modo de viver. Porém, ainda não tinham entendido a essência da liberdade como um valor para toda a vida. Passado alguns anos, eles claudicaram. Foi por isso que o apóstolo frisou: não façais da liberdade um pretexto para servirdes a carne. Um pretexto já diz muita coisa. Uma pessoa carnal usaria da liberdade para deixar o caminho aberto ao egoísmo. O egoísta se abandona nas próprias tendências. A liberdade não é a proposta da carne, isto é, as tendências egoístas das pessoas. Os Gálatas dissidentes queriam ser favorecidos pelos instintos egoístas. A liberdade, assim, poderia ser confundida com libertinagem, que joga a pessoa numa escravidão camuflada.
A esperança de Paulo era de que os dissidentes gálatas voltassem a compreender a riqueza da liberdade, ouvindo, fazendo-vos servos um dos outros pelo amor. O nível de encontro aos irmãos a partir do serviço e não da dominação. Nessa perspectiva, não havia senhores escravizando servidores. Todos eram comunitário, era o campo de ação dos fiéis. Paulo mostrou que os que aderiram a Cristo eram livres para servir, partilhar, porque havia muito amor. O versículo 14 disse: pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo jogou pesado contra a lei repressora, regras morais e normas religiosas. Aquela que obrigava a circuncisão, que exigia a obediência do puro e do impuro, aquela que multiplicou as normas, preceitos e deveres, ou seja, a lei que escraviza os seres humanos. Essas leis eram inócuas para os gálatas e para qualquer cristão que levassem como decisão livre a experiência da vida comunitária, com seu princípio vital, o amor ao próximo como a ti mesmo. O versículo 15 retratou as divisões na Galácia, depois que vieram os pregadores oponentes de Paulo. Os problemas eram tão duros que Paulo comparou os dissidentes com um zoológico, no qual as férias se digladiam para sobreviver. Ele disse: mas se vos mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, para não serdes consumidos uns pelos outros. Era a escravidão interior dos Gálatas. Paulo queria verdadeiramente o retorno da comunidade viva na mentalidade do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25. As obras da carne escravizam o fruto do Espírito Santo que liberta. Como viver a liberdade na comunidade? Caminhando. A caminhada só será possível se a comunidade for dócil ao Espírito Santo. Nunca foi fácil. Sempre houve o perigo de retornar à escravidão, como aconteceu a alguns gálatas. A liberdade é dom de Deus, porém a comunidade precisa continuar caminhando, produzindo frutos. Será visto à frente que tudo que estrangula a comunidade vem da carne. Tudo que constrói a comunidade vem do Espírito Santo. Para podermos meditar, somos escravizados pela carne ou somos livres em Cristo pelo Espírito Santo? Até o próximo vídeo.